Om Hara. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Otávio Leal Jamprem, da Escola Uma Universidade, e hoje eu estarei continuando a compartilhar contigo um pequeno curso de poder pessoal. Um pequeno curso no tamanho ou em tamanho, mas os ensinamentos que eu transmito aqui para ti são baseados em grandes mestres do espírito, mestres da psicologia e, claro, no meu próprio caminho pessoal. Hoje eu quero conversar contigo sobre a ideia de não desistirmos quando temos 1, 2, 3, 4 ou 5 fracassos, de persistirmos. É sabido quem acompanha meu trabalho, meus ensinamentos, meus grupos, minhas formações, que eu considero essa uma das maiores virtudes possíveis de nós seres humanos, a persistência, a disciplina. Eu ensino isso. Não desista de nada, persista. É claro que essa persistência tem relação principalmente com os caminhos que têm relação com o meu coração. Quando eu noto que algo não é para mim, eu tenho falado muito desse mantra, eu estou aqui para mim. E se algum caminho não é para mim, se algum caminho não toca meu coração, aí sim ele pode e deve ser deixado de lado. Mas nós desistimos muitas vezes de nos exercitarmos, de meditarmos, de vivermos um grande amor, de trabalharmos com aquilo que toca o nosso coração, de fazermos uma real diferença no planeta Terra e tantas outras desistências. Normalmente, a ideia do poder pessoal, a ideia do carisma, é a ideia de que quanto mais insistimos, quanto mais persistimos, mais aumenta a nossa força. Não cansa, nos dá mais força, nos dá mais motivação, até mesmo porque a utopia não é algo para ser alcançado. Utopia é aquilo que nos faz lembrar que devemos sempre continuar a caminhar. Não desista no primeiro fracasso. Eu fiz algumas anotações aqui para que você reflita, vê se alguma dessas situações diz respeito a ti. Você tem medo que as pessoas te vejam como um fracassado? Você só gosta de participar das coisas do qual provavelmente você se saia bem? Você tem como a ideia de fracasso um sinônimo de algo perturbador? Você prefere não estudar coisas novas, não buscar novos caminhos, porque tem medo de se esforçar e perder toda a tua energia? Se alguma dessas situações estiver presente, é porque você precisa trabalhar a ideia de que todas as pessoas em algum momento fracassam. No budismo nós temos o que é chamado de 8 ventos mundanos, que são 2 pares de 4 itens. Por exemplo, de um lado nós temos o ganho e do outro a perda. Todas as pessoas querem só ganhar, mas todos perdem em algum momento. Isso faz parte da vida. Lembra que numa lição anterior dessa formação em poder pessoal, eu falei para ti que tem coisas que não está nas nossas mãos controlarmos? Então ganho e perda, aceita os dois. Depois crítica e elogios. Também disse anteriormente o quanto que uma crítica pode nos derrubar, mas saiba que todas as pessoas são criticadas, portanto, não queira agradar a todo mundo. Honra e desonra, que tem relação aqui de novo com a ideia do fracasso. Eu fracasso a primeira vez e desisto porque quero ser honrado. E por último, prazer e dor. Nós adoramos ter uma vida absolutamente de prazer o tempo todo, mas todas as pessoas sofrem. Então a vida não é tão somente elogios, ganhos, honra e prazer. Também faz parte perdas, críticas, desonra e dor. Aceita isso. Se não deu certo uma primeira vez, o ensinamento é não desistir. Há pouco tempo atrás eu fiz um exame de faixa. Esse é um assunto que eu não entro muito aqui
nos meus programas, a não ser de forma superficial, que eu pratico artes marciais desde os 15 anos de idade. Hoje eu pratico. As artes que eu mais persisto é o Kung Fu, é o Iaido, que é a arte da espada, da katana, e o Karate-Do, pela plasticidade, pela concentração, pelos movimentos que imitam os animais ou a natureza. E há pouco tempo atrás tive um exame de faixa onde eu fui reprovado. Estava distraído, não estava num dia bom. Ok, eu vou desistir? Persista, persista, persista. Existem várias pessoas que às vezes até dentro do ponto de vista kármico, espiritual, elas estão tão pertinho de conseguir uma coisa, falta um pequeno esforço de superação, mas elas param um pouco antes dessa concretização. E como diz Raul Seixas, Paulo Coelho, não pare na pista. Observa alguns itens. Primeiro, se você acha que o fracasso é inaceitável, tu tens que mudar o teu paradigma. Pessoas que têm poder pessoal, que têm carisma, elas vão insistir. Teve uma guria interessante que eu paquerei tanto ela na minha vida, isso foi aos 18, 19 anos de idade. Eu comecei a paquerar ela com 14 e nós namoramos com 20, 21 anos, portanto foram 7, 8 anos de persistência. Para te falar a verdade, eu mesmo achava que esse relacionamento não ia vingar, mas de repente a persistência, pum, surgiu ali a bênção. Agora, muitas vezes até eu poderia persistir, mas não ter conseguido esse enamoramento, que foi importante para mim, que fez eu amadurecer, não foi só prazer. Não importa, pelo menos você tentou. Esse tentar, essa tentativa é a maturidade, é o poder pessoal. Uma outra ideia que precisa ser mudada é a ideia de que eu sou um sucesso absoluto ou um fracasso absoluto. Não, nós temos pontos altos em nós mesmos e pontos baixos. Terceiro, o fracasso sempre é minha culpa. Ok, aí também é outra situação que você precisa transformar. Quarto item, fracassei porque sou ruim. Não, fracassei talvez porque eu tenha que me aprimorar, que eu tenha que melhorar. Isso pode ser bem-vindo, mas não porque tu és ruim ou não. Quinto item, as pessoas não vão gostar de mim se eu fracassar. Sexto item, se eu não conseguir fazer algo na primeira tentativa, eu desisto. E o último, não sou bom o bastante para ser bem-sucedido ou para ser bem-sucedida. Então, esses itens, se você puder anotar e fazer uma reflexão sobre os mesmos, para que você persista. Poder pessoal é não desistir na primeira tentativa, talvez nem na segunda nem na terceira. Eu lembro quando eu montei a Uma Universidade, que hoje é a escola mais premiada provavelmente do Brasil. Isso não faz diferença, a gente podia ser a segunda ou a terceira ou até a última, mas ali está meu coração. O que eu noto é que a Uma Universidade é uma escola muito grande e eu agradeço a ti que se forma conosco. Eu sempre digo aos nossos alunos, obrigado por você ser quem você é, de coração. Obrigado por você ser quem você é. Tanto que quando o aluno se forma conosco na Uma Universidade em yoga, em terapeuta quântico, em naturopata, em terapeuta tântrico também, que não é sexo, é uma outra formação, o Tantra, pesquisa no site. No último dia de aula, eu dou para esse aluno, que é isso que eu digo, obrigado por você ser quem você é. Tu sabes disso, eu te dou uma faixa preta. Eu coloco uma faixa preta na tua cintura, ou a Diana Prenzinat, que é a diretora da escola, põe uma faixa preta na tua cintura, porque você foi até o fim. Existem 1000 motivos para desistirmos de uma formação, ou desistirmos de uma ginástica, ou de um estudo, ou de um enamoramento. Não tenho tempo, tá frio, tá calor, é muito longe, é muito perto, não tenho dinheiro. Que eu falei no programa passado, o dinheiro tem que ser teu empregado e não o contrário. Pois bem, a Uma Universidade, durante 7, 8 anos de uma universidade, eu tirava dinheiro de um cartão de crédito para pagar outro, porque eu jamais atrasaria um funcionário meu, nem que eu precisasse trabalhar à noite ou trabalhar
20 horas por dia, o sustento dele era muito importante. Tem pessoas que às vezes não conseguem isso. Ok, existem casos e mais casos. A crise, por exemplo, pode ser destrutiva. Mas como eu não tinha tantos gastos, eu sabia que eu ia conseguir honrar esses compromissos. Mas quantos anos tentando ter algum lucro e sem lucro nenhum, sempre devendo, mas uma hora tu consegue. Isso não é... Tem pessoas que se curam, tem pessoas que fazem uma viagem dos sonhos, essa Paralimpíada, isso é extraordinário. Então, o que eu quero dizer para ti é: siga em frente, mesmo depois de um fracasso. Como diz o Paulo Coelho, não pare na pista, persista de novo, e de novo, e de novo. E perceba que dar a volta por cima faz de você uma pessoa mais forte. Dar a volta por cima. Agora, o que pode auxiliar o teu processo de persistir? Primeiro, perceber que o fracasso é uma oportunidade de aprendizado. Tu podes ir por outras direções. Segundo, resolver tentar de novo se na primeira vez não deu certo, até por um exercício de bem viver. A vida é isso, é abrir portas. Eu tento abrir, não consigo, continuo persistindo. Que bom que eu tenho oportunidade de tentar de novo. Como diz uma canção, se eu não me engano é do Ivan Lins: começar de novo e contar comigo, vai valer a pena, sempre vale a pena. Terceiro item, encare o medo do seu fracasso. O medo não pode te paralisar. Ok, existe o medo, ok, seja bem-vindo medo, todos têm medo, mas ele não pode te paralisar. O quarto item, sempre desenvolva novos planos. Eu falei na nossa aula anterior a ideia de que muitas vezes a união faz a força. Lugar comum, né, eu falar isso, mas é dentro dessa visão da física quântica, 1 mais 1 nunca é igual a 2, gera um terceiro elemento. Tentou sozinho, pede ajuda. Depois, quinto item, não tem esses medos irracionais do fracasso que eu já te disse, que vão pensar de mim, eu sou um fracasso, eu não sirvo para nada. Não faz isso, não. E, finalmente, o sexto item, aprimore as tuas habilidades. Não para se exibir, isso é uma bobagem, não para se exibir, não tem o menor sentido isso. Eu vejo muitos comunicadores, e eu não quero passar isso hipótese alguma para você, existe tanta falsidade nisso. Tem técnicas, né, para você ser falso em comunicação. Não se chama assim, mas de mexer com o sistema límbico de quem está vendo, de vender alguma coisa num certo momento e de criar uma imagem de que não é você. Eu faço questão que as pessoas que me vejam aqui são as pessoas que vão me ver na minha escola, na uma universidade. Eu sou gente como a gente. Monja Coen é gente como a gente. Então, aprimore as suas habilidades, mas não para se exibir. A melhor coisa que você pode dar para o mundo é sua presença sincera. Eu falo muito para os meus alunos: sinceridade, sinceridade. Isso é uma coisa tão bacana, tirarmos as nossas máscaras. Agora, o que não ajuda hipótese alguma em você ter poder pessoal, posicionamento, e não ficar se diminuindo e não entregar teu poder para o outro. Nós já falamos de tudo isso. O que não ajuda é, primeiro, achar que 1 ou 2 ou 3 fracassos vão impedir você de encontrar a tua meta. Olha, eu vou falar para você, hoje, o que eu tenho na vida, eu não quero mais que isso, não. Eu não tenho outras ambições, principalmente desmedidas. E eu tenho 3 frustrações na vida. Uma é não ter fugido com o circo quando eu era criança. Hoje isso não teria mais sentido, mas eu queria muito ter fugido com um circo. A segunda era ter subido o Monte Everest. Cheguei ali perto. Hoje isso já não é prioridade. Eu tenho outras prioridades na vida. Esses foram as duas maiores frustrações. E a terceira é não fazer parte dos Médicos Sem Fronteiras.
Eles são muito corajosos, mas eu tenho outras prioridades do que fazer 6, 7 anos de medicina e acho os médicos que fazem isso heróis. E esses médicos sem fronteiras que vão para uma guerra, que dão a vida em prol do outro, eu acho isso de uma grandiosidade. Essas são minhas 3 frustrações que eu abri mão realmente. Porque tem outras prioridades. Mas não porque fracassei, outras prioridades surgiram, então nota isso. Fracassei sim em várias outras coisas, mas continuo insistindo, e não é para ter uma ambição desmedida, guarda isso também. Não queira desistir por não tolerar o desconforto da derrota, tu tens que aprender a lidar com derrota, isso é óbvio. E permita-se a pensar que o fracasso não é ruim quanto nós pensamos muitas vezes. Tem muitos casos, até a PNL fala sempre do Honda, né, o criador desses automóveis, dessas motos de marca Honda. Quantas vezes que essas pessoas escutaram não? Mas eu não gosto muito de citar o Honda, nem o Steve Jobs. Eu gosto de citar pessoas que não podiam mais andar. Falei isso na primeira ou na segunda aula do nosso curso. E escolheram perdoar. Isso não é lindo? E perdoar, se você fica com raiva, perdoa, volta a ter raiva, perdoa, volta a ter raiva, perdoa. E você vai tentando, você fracassa até na própria questão do perdão. Mas uma hora você ultrapassa tudo isso e pode perdoar. O poder pessoal, o carisma, tem relação com essa questão do perdão, como eu já te disse várias vezes também. E olha, por uma última reflexão, eu vou falar para você, arrisca fazer algumas coisas que você tenha certeza que você não vai se dar bem. Você vai ver como isso é bacana, se arriscar a fazer algumas coisas que você tenha certeza que você não vai se dar bem. Bom, eu peço para você deixar teus comentários, as tuas perguntas, mandar para mim pelo Face, pelo YouTube. E uma das questões que me vem aqui é a ideia que eu fico mexendo aqui. Eu já falei isso em outro programa, porque quando eu gravo os programas no YouTube, no Face, ou quando eu estou na Rádio Mundial e gravo um programa, eu estou sozinho, eu ponho a câmera, ponho o microfone, abro, eu tenho uma cola e às vezes um livro. Hoje eu estou com esse livro aqui que eu queria recomendar para você. Muito bom. Ele chama As 13 Coisas que as Pessoas Mentalmente Fortes Não Fazem. As 13 Coisas que as Pessoas Mentalmente Fortes Não Fazem. É um livro que tem muita relação com essa questão do poder pessoal, ok? Pensa nisso, você como uma pessoa forte, o que é que você não faria? Faz essa reflexão essa semana. Haja. Decisão e ação. Esse é o caminho do poder pessoal.